Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com mais um vídeo aula, dessa vez para falar sobre ângulos. O que são ângulos? Ângulo é a região interna formada por duas semi-retas. Vou dar um exemplo aqui. Vocês estão vendo esse segmento de reta? Isso aqui forma um ângulo? Não. Mas, se eu traçar uma outra reta aqui, veja o que vai acontecer. Vai formar um ângulo, certo? Veja bem, eu tenho aqui duas semi-retas. Esta, que vai nessa direção, e esta outra semi-reta, que vai nessa direção. Percebam que as duas semi-retas partem de um mesmo ponto, de uma mesma origem, que nós chamamos de vértice. É o vértice do ângulo, tá? Então, essa região aqui, ó, que está entre as duas semi-retas, é o que nós chamamos de ângulo, ok? Então, ângulo é a região interna formada por duas semi-retas. Vamos ver outro exemplo aqui. Novamente, eu tenho aqui um outro segmento de reta. Isso aqui forma um ângulo? Não. Mas, se eu traçar um outro segmento de reta aqui embaixo, veja o que vai acontecer. Tracei uma semi-reta aqui e uma outra que já tinha, né? Elas se uniram pelo mesmo ponto e formaram aqui um ângulo. Então, essa região aqui, entre essas duas semi-retas, é um ângulo, certo? E há vários tipos de ângulos. Ângulo agudo, que é o ângulo de 90 graus. Ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus. O ângulo agudo, que é um ângulo menor de 90 graus, que é o caso desses dois aqui, tá? Há também o ângulo raso, né, que tem 180 graus. Mas vamos ver o seguinte. Um ângulo, como eu falei para vocês, ele tem diferentes medidas, e a medida de um ângulo é dada em graus, que é a unidade usada, a unidade padrão usada para medir um ângulo. E como que eu determino a medida de um ângulo? Por exemplo, aqui embaixo vocês estão vendo dois ângulos, este e este. Como que eu vou determinar a medida dele? Quantos graus mede esse ângulo? Eu vou usar esse instrumento que nós chamamos de transferidor, ok? Então, é com o transferidor que eu determino a medida de um ângulo. Como que eu vou fazer isso? Veja que aqui no centro tem um tracinho indicando onde está o centro do transferidor. E este tracinho, você vai colocar ele aqui no vértice do ângulo. Como falei, o vértice, aquilo que nós chamamos é a quina, né? A quina do ângulo. O vértice é o ponto onde as duas semi-retas se encontram aqui, tá? Vamos então fazer uma demonstração. Uma coisa importante, no transferidor tem duas numerações. Tem essa de baixo, né? E tem a numeração de cima. Então são duas numerações. Qual que eu vou usar? Eu vou usar essa numeração de cima, tá certo? Pois eu tenho que usar a numeração onde começa o zero. Ou melhor, a numeração que está em ordem crescente, do menor para o maior. Então veja que começou por 0, 10, 20, 30, tá? Aumentando. Essa numeração de cima que eu vou usar. Então, como eu falei, primeiro passo, coloca aqui esse centro, esse tracinho, que é o centro do transferidor, aqui no vértice, tá bom? Então vamos lá. Olha que não é difícil. Então eu vou colocar esse tracinho aqui. Por exemplo, eu coloquei o tracinho no vértice. Porém, falta algo, né? Eu vou ter que alinhar o transferidor com a reta. Então, essa reta aqui, ó, do transferidor, tem que ficar alinhada com essa reta do desenho do ângulo, tá? Então, assim não está correto. Você vai alinhar aqui, ó, essa reta do transferidor com a reta do ângulo. E o tracinho fica aqui no vértice, que é essa quinazinha,
beleza? Alinhamos, veja que está alinhado. E para que serve essa outra reta aqui? É justamente essa outra semi-reta que vai determinar quantos graus mede esse ângulo. Veja que ela está cortando aqui no 120, ó, 100, 110, 120. Aí de repente alguém vai dizer, não professor, e o 240, não é o 240 não? Lembra que eu falei? Tem a numeração de baixo, tem a numeração de cima, nós vamos usar a numeração de cima, tá bom? Então ela cortou aqui no... Eu estou vendo aqui direitinho, ela chegou bem próximo do 120, ó. Faltou só um tracinho, então vai dar 119 graus. Então esse ângulo aqui, ele vai medir 119 graus. Ou seja, ele mede mais de 90 graus. Então ele é um ângulo obtuso, tá? Ok. Agora vejamos esse outro ângulo. Qual vai ser a medida desse ângulo? Vamos usar o mesmo procedimento. Vamos pegar o transferidor. Lembre-se, tem que pegar aqui esse centro dele, onde está esse tracinho, vai aqui na quina, nesse vértice do ângulo, né? Que é onde as duas semirretas se encontram, de onde elas partem, né? É a origem da semirreta. Vamos lá. Então, coloca o centro do transferidor aqui no vértice. Isso. Agora tem que alinhar aqui, ó. Tá certo? Tem que alinhar aqui. Então, alinha a reta, essa reta do transferidor com a reta que está desenhada aqui, a reta do ângulo. Bota no centro lá. Beleza. E como eu falei, então agora a outra semirreta é a que vai determinar a medida do ângulo, tá? Essa de baixo é onde nós apoiamos. E essa outra, onde ela está cortando o transferidor, ela vai estar indicando qual a medida do ângulo. Tem aqui o 50 e tem o 310. E aí eu pergunto a vocês, usa a medida de baixo ou a de cima? A de cima, né? Mas ela não passou em cima do 50, ó. Veja que tem esse traço maior no 50. Veja que aqui entre o 40 e o 50 tem um outro traço maiorzinho, ó, que se destaca. Aqui é o 45, né? Então, do 40 para o 50, esse meio é o 45. Então, aqui eu estou vendo que vai dar 48 graus. Então, vamos colocar aqui esse ângulo mede 48 graus. Como ele mede menos de 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo, tá? E o ângulo que tem 90 graus, que é o ângulo reto, o ângulo que tem 90 graus, nós chamamos de ângulo reto, tá certo? Já estou dando a resposta aqui, ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte, você já aprendeu como medir os ângulos por meio do transferidor, nós agora vamos fazer um processo inverso, tá? Veja, nesse caso aqui, ele está pedindo o seguinte, para nós construirmos ângulos com as medidas seguintes. Nós vamos aqui desenhar um ângulo com 73 graus e outro ângulo que meça 90 graus, tá? Ok, lá já tinha um ângulo pronto, nós apenas medimos quanto que era a sua medida. E aqui não, aqui já tem a medida para você construir o ângulo, tá? Então vem a pergunta, né? Como que eu vou construir um ângulo? Primeiro passo, você pode usar o próprio transferidor, se você não tiver uma régua, tá? E você vai traçar uma reta aqui, ó. Pode ser a reta tamanho do transferidor, ó. Beleza. Agora, para formar um ângulo, precisamos fazer a outra reta aqui. Porém, não pode ser de qualquer forma, com qualquer inclinação. Tem que dar 73 graus. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o transferidor. Como você já sabe, eu vou pegar o centro dele, que é esse tracinho, e vou colocar aqui onde vai ser o vértice, tá? Aqui no começo aqui do segmento de reta aqui, ó. Então, vamos lá, vamos colocar o centro. E não pode ser assim não, tá? Tem que ser alinhadozinho com a reta, ó. Essa reta alinhada com essa. Então, coloca aqui o tracinho lá no começo da reta, que vai ser o vértice do ângulo, tá? E aí, ele pediu para fazer um ângulo com 73 graus. Deixa eu
colocar mais para cá para você visualizar melhor. 73 graus. Então aqui nós temos, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80. Esse do meio aqui, que maiorzinho, é o 75. Então 73 é só voltar 2 tracinhos desse, 2 graus. Então vai dar aqui, ó. Você marca com a caneta ou com o lápis, aqui do lado de fora do transferidor, onde que deu 73. Marcou? Agora é só traçar aqui, ó. Com o próprio transferidor, que vai servir como régua aqui, você traça, ó. Tá? Então aqui nós temos, né, um ângulo que mede 73 graus, ok? Vamos fazer mais um aqui. Vamos agora desenhar um ângulo que mede 90 graus. Lembra ainda qual é o primeiro passo mesmo? O primeiro passo, você vai desenhar a reta, tá? Você vai desenhar a reta aqui. Pode ser uma reta um pouco menor, tá? E 90 graus. Aí você já sabe. Pega o centro do transferidor e coloca aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Onde vai ser o vértice do ângulo. Vamos lá. Colocou, alinhou aqui com a reta, né? 90 graus. Olha, ela ali tinha dado 70, 80, 90. Então você vai marcar aqui, ó. Fácil, né? Marcou 90 e agora é só traçar a reta. Junto com essa aqui, ó, onde vai ser o vértice. Ok? Pronto. Traçamos aqui a semi-reta. Nós já tínhamos essa outra aqui embaixo. E aqui nós formamos um ângulo reto. 90 graus. O ângulo reto, ele tem o formato de um L. E geralmente nos livros você pode verificar que ele vem indicado por um quadradinho aqui, ó, com um pontinho. Isso aqui é o símbolo do ângulo reto, tá? Então, só recapitulando, vocês viram como construir os ângulos e lá vocês viram como medir. Então, aqui nós vimos 3 tipos de ângulos. O ângulo reto, que tem o formato de um L, ele mede 90 graus. O ângulo que mede mais de 90, ele é chamado obtuso, ele é mais aberto. E o ângulo que é mais fechado que o de 90 graus, que é menor que 90, é chamado de ângulo agudo. Aqui deu 48. Se ele der 89, já é um ângulo agudo, porque 89 já é menor que 90. Se ele der 91, já é obtuso, porque é maior que 90. Então, maior que 90 graus é obtuso, menor que 90 chama-se ângulo agudo. E o ângulo de 90 graus nós chamamos de ângulo reto, ok? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, revejam o vídeo, tá? Persistindo a dúvida, é só me procurar para fazer suas perguntas.